Boa noite a todos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades desta noite. Vamos convidar a Joelma, que fará a leitura de uma mensagem recebida aqui na casa e em seguida a oração. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus possa envolver a cada um de nós, nossos pensamentos e sentimentos. Vamos à mensagem. Amados, não se esqueçam, as leis de Deus são perfeitas. Deus é infinitamente bom e justo, e na sua bondade, Ele nos passa o véu do esquecimento ao retornarmos às provas da carne. Esquecemos por um tempo de que fomos, o que fizemos, as nossas mazelas, as dificuldades por que passamos ou as que fizemos passarem. A criança, ao retornar ao mundo da matéria, não se esqueçam, é um espírito imortal. Aquele bebezinho lindo, indefeso, no berço, tem uma história pregressa. Ainda bem que não nos lembramos. Quantas vezes reclamamos das dificuldades que nos batem à porta? Quantas vezes reclamamos da injustiça de Deus por uma doença em nós ou em nossos entes queridos? Quantas vezes achamos que não merecemos isso ou aquilo, mas como já disse, as leis de Deus são perfeitas. Ainda bem, graças a Deus, não nos lembramos de nosso passado, não sabemos a razão de nossas dores, mas essa razão existe. Ninguém sofre por sofrer. Conscientes disto, aprendamos. Se for para chorar, se for para sofrer, que seja apenas por um momento, que saibamos erguer a cabeça, que saibamos enxugar as lágrimas, entender os desígnios de Deus, entender que tudo é passageiro, que dor nenhuma dura para sempre. Lembrem-se daquela pessoa que te fez sofrer. Não somos sua vítima. Quase sempre fomos algozes e estamos sentindo aquilo que um dia fizemos sentir. É o aprendizado do que não se deve fazer. É o aprendizado de como se comportar. É a oportunidade que temos de nos modificar e seguir por novos caminhos. Troque a reclamação pelo trabalho. Deixe de se sentir injustiçado. Ame. Não se menospreze, não despreze o outro. Abrace o irmão, as dificuldades, não para ficar remoendo lágrimas, mas para procurar soluções e seguir em frente. Este é o nosso caminhar, sempre em frente, buscando ser cada dia melhor, cada dia mais distante das dificuldades que nos trazem a este corpo. Que Jesus nos ampare e nos acompanhe e que nós possamos sentir a sua doce presença ao nosso lado. Fiquem com Deus. E sentindo a presença de Jesus por meio de todos os seus benfeitores, que neste momento nós vamos nos unir em pensamentos, rendendo gratidão ao alto, rendendo gratidão à oportunidade de estarmos aqui reunidos, para aprendermos um pouco mais e refletirmos sobre a doutrina do Cristo, que possamos então dulcificar os nossos corações, para que este ensinamento chegue, que ele regue as nossas almas, que ele possa nos auxiliar na nossa transformação, que ele possa nos auxiliar a ver um lindo caminho que nos espera à nossa frente. E assim nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão, que tão bem cuida de cada um de nós, e renovando o nosso compromisso de seguirmos fortes e confiantes. Que assim seja. E para iniciarmos o estudo desta noite, Princípios de Humildade, nós vamos convidar o Fred, palestrante da nossa casa, que Jesus o conduza. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Boa noite aos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube. Que a espiritualidade benfeitora esteja conosco, nos protegendo e nos intuindo.
Boa noite ao coral, né, que logo após a palestra vai nos brindar aí com essa alegria, com esse canto que sempre nos enobrece a alma. E o tema de hoje, como a Fabiana nos disse aqui, meus irmãos, princípio de humildade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa humildade conforme Jesus nos ensinou, né? Não essa humildade que muitas vezes conhecemos, né, uma humildade que nos é passada talvez de uma forma incompleta. E lembrando, né, Fabiana, que tivemos a entrega das sextas, sexta e sábado, né, foram 2 dias, sábado e domingo, né, foram 2 dias de muita alegria, foi um dia de entrega no Shopping Park e outro dia ontem lá no Morumbi, lá na Isabel. Então, pessoas receberam aí, acho que 350, né, 350 cestas e vai ter mais agora. Graças a Deus, foi um trabalho muito lindo, de muito amor, de muita luz, em que todos estavam ali em festa espiritual, vamos dizer assim, que o conforto material, né, o pão material é importante, mas o que mais comove, né, o que mais nos deixa felizes é a alegria daquelas pessoas em estarem ali recebendo o alimento e ao mesmo tempo o abraço, o aperto de mão, fraternos, isso que foi importante. Então, foram 2 dias de muita festa e muita alegria, as entregas das cestas básicas. Então, retomando aqui sobre a humildade, quando a gente fala de humildade, a gente lembra daquela parábola, daquela bem-aventurança de Mateus capítulo 5, capítulo 5, versículo 3 de Mateus, em que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa parábola, ela é, vamos dizer assim, a escrita, né, dela é simples, uma linha, mas ela traz vários ensinamentos, né, várias reflexões que Jesus nos deixou em Mateus, em Lucas também, quando vem nos mostrar a importância da humildade. A importância de conhecer e entender o que é ser pobre de espírito. Porque muitas vezes nós entendemos que pobres de espírito é ser bobo, né, é ser baixo, é alguma coisa no sentido de que não seria bom. Mas pobres de espírito aqui, no seu sentido moral, que Jesus nos ensinou, se refere àqueles que são humildes. Aqueles que têm a humildade inata, aquela humildade que vem do coração, né? Porque quando a gente fala de e da humildade do espírito. Quando a gente fala dessa simplicidade do coração e da humildade do espírito, nós começamos a perceber que essa é a humildade que o Cristo nos ensinou. Essa humildade em que nós devemos segui-la, porque é ela que vai nos aproximar de Deus. A humildade, essa humildade sincera, verdadeira, em que nós queremos progredir, em que nós queremos praticá-la, não é simplesmente dizer eu sou humilde. Eu ajudo na casa espírita, que é importante. Mas não é essa humildade que muitas vezes nós entendemos. É a humildade a humildade é aquela em que nós suportamos corajosamente, com resignação, meus irmãos, em que nós suportamos as dificuldades, as ofensas, as injúrias e calúnias que nos são dirigidas, ou que nós também já dirigimos, ou ainda fazemos. Então, ser humilde para alcançar esse reino dos céus, né, como diz a parábola, é você, ao mesmo tempo, ter a simplicidade do coração, suportar com resignação tudo aquilo que lhe é dirigido. E acreditar que Deus é grande e todo-poderoso. Essa humildade que o Evangelho vem nos ensinar. E é muito bonito, porque quando a gente fala de suportar com essa coragem moral todas as ofensas, as tribulações, as dificuldades da vida que nos são impostas, nós estamos nos aproximando de Deus. Temos que ter a compreensão de que essa humildade vai nos aproximar de Deus dessa forma. Porque, como diz até na mensagem,
ao invés de reclamarmos, vamos trabalhar. Trabalhar esse íntimo que nós temos. Trabalhar essa humildade que existe em nós e que muitas vezes está aqui abafada. Porque se eu creio num Deus todo-poderoso, justo, bondoso, misericordioso, eu também tenho que acreditar não, eu também acredito que para eu chegar até Deus, para eu comungar do pensamento de Deus, para eu chegar na condição de espírito puro, eu tenho que praticar a humildade. E não existe outra forma de praticar essa humildade que não seja seguindo os ensinamentos de Jesus. E os discípulos, à época, questionaram o Cristo, Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta, que está em Mateus, capítulo 18. Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu. Alguém sabe a resposta de Jesus? Qual que é o maior no reino dos céus, Não aqui no plano material, mas no mundo espiritual, lá ao lado de Deus. Quem é o maior, vamos dizer assim, no reino dos céus? E Jesus pediu que levassem até ele o quê? Uma criança. Olha como nós sabemos a resposta. E traz a criança como símbolo do quê? Da inocência, daquela que ainda não pensa em ser superior ao próximo, daquela que ainda não pensa em ser infalível. Traz ali para mostrar à criança, para eles, que ninguém chega ao reino dos céus se não se comportar como uma criancinha. É essa humildade que nós devemos seguir. Quando nós vemos nossas crianças, muitas crianças nos trabalhos aqui da casa, a evangelização está em férias, mas mesmo assim estamos aí com muitas crianças. Jesus nos mostra que o único caminho para alcançarmos esse reino dos céus, que os seus discípulos tiveram dúvida e perguntaram qual é, que nós façamos como as crianças, porque ninguém vai ao Pai se não for dessa forma. E se ninguém vai ao Pai se não for dessa forma, por que ainda insistimos em retardar o nosso progresso? Porque falar de humildade, falar desse princípio, qualquer conduta e esperamos o aplauso dos homens. Não, é a humildade que Jesus explicou aos seus discípulos, em que nós começamos a olhar o próximo como nosso semelhante, como nosso irmão. Isso é progresso. Como nosso igual. Ser humilde é tratar todos com o quê? Igualdade. Até porque na questão 803 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos se perante Deus nós somos todos iguais. Somos ou não? Perante Deus. Somos, não somos? Aqui nas leis humanas talvez não, Ainda temos muitas desigualdades. Mas a resposta qual que é dos espíritos? Sim, perante Deus todos são iguais. O rico e o pobre. O sangue do rico não vale mais que o sangue do pobre. E não é diferente, até porque nem a química comprovou isso. E ser humilde é compreender que aquela questão de sangue nobre, de sangue mais puro, ela realmente traz desavença. Quando eu olho para o próximo e considero o próximo pelo sobrenome, porque ele é isso, porque ele é de uma família assim, porque ele tem esse título, porque ele tem essa profissão, eu não estou sendo humilde. Eu estou julgando. E muitas vezes esse julgamento está sendo feito com inveja. E a inveja, essa filha do orgulho, vai nos afastar de Deus. O oposto da humildade qual que é? O que é o contrário da humildade? O orgulho. Muitos já disseram o orgulho. Um nos afasta, um nos aproxima de Deus, o outro nos afasta. Então, se eu sou orgulhoso ainda, se eu reconheço que eu tenho esse orgulho, por que não começar a destruí-lo dentro de mim? É possível eu ser humilde e ser orgulhoso? Não é. É impossível. Porque quando você lê a questão 803, você fala, se todo mundo é igual, se o meu sangue é igual ao do outro, por que eu ainda
tenho preconceito? Por que eu ainda analiso o meu próximo de acordo com os meus pensamentos, de acordo com as minhas posições? Ser humilde é tratar a todos com fraternidade, com essa igualdade que o Cristo veio nos ensinar, com essa igualdade que está no livro dos Espíritos, em que não existe distinção. Por que nós somos iguais? Porque nós fomos criados todos simples e ignorantes. Todos perfectíveis. Todos com possibilidade de alcançar o quê? A perfeição, a plenitude do amor. Só que nós muitas vezes nos enveredamos pelos maus caminhos, não é? Escolhemos muitas vezes os caminhos errados. Os caminhos que vão nos trazer o quê? Dores, arrependimento, decepções. E um desses caminhos qual é? Aquele em que nós não somos humildes. Ao invés de trilharmos o caminho dessa humildade que Jesus nos colocou, de suportar esses obstáculos, ao invés de entendermos que somos iguais, irmãos em Cristo, nós muitas vezes preferimos o quê? A divisão. Preferimos aquela eleição íntima que nós fazemos em eleger aqueles que estão de acordo com o meu entendimento e aqueles que não estão. Quando Jesus esteve com todos, andou com todos. Todas as vezes que nós falamos dessa questão, principalmente da igualdade, nós temos uma análise a ser feita que Jesus nos mostrou. Quando desencarna, quando nós desencarnarmos, o corpo é o mesmo, não é? Retorna para o plano espiritual, o corpo matéria, uma transformação que nós passamos. Se eu fui humilde e desencarnei, o que eu vou levar na desencarnação? O que o espírito vai levar? Coisa boa, não é? Agora que vem o problema. E se eu fui orgulhoso? Quando eu desencarno? Quando eu não reconheço que sou igual? Quando eu sou prepotente? Eu vou desencarnar sem o corpo, sem tudo aquilo que eu tinha, sem as riquezas, sem os títulos, sem as fortunas, e o espírito vai levar o quê? Para o plano espiritual? O orgulho. Você deixa tudo aqui, né? Como se diz, vai até sem a roupa, tudo, o corpo, tudo. Mas se eu fui orgulhoso aqui na minha encarnação, o que eu vou levar quando eu desencarnar, meus irmãos? Isso é muito racional, é uma questão muito assim, coerente quando você analisa. Eu vou levar o orgulho. E o orgulho não é um vício que você vê por aí caminhando. Ele é silencioso. O orgulho, como o Evangelho nos explica, ele é a fonte de todos os males. O orgulho é o inimigo número 1 da humildade. E se eu quero desencarnar em paz, não queremos desencarnar agora, né? Ou queremos? Não, né? Queremos. Se eu quero desencarnar em paz, ter um passamento que se diz para o plano espiritual com tranquilidade, eu vou procurar ser humilde ou orgulhoso? Não é um raciocínio que a doutrina nos convida? Isso é muito consolador. Porque se eu hoje consigo entender essa humildade da forma como Jesus nos mostrou, e o Evangelho vem nos trazer de forma mais cristalina ainda, nós começamos a lembrar que as virtudes são eternas, imperecíveis. Enquanto os defeitos, os vícios são passageiros, são temporais. Só que depende de quem a duração desses vícios? Do próximo ou de nós? Da nossa transformação moral. É a nossa transformação moral que vai nos dizer se eu vou ficar muito mais tempo encarnando em mundos inferiores, ou se eu vou conseguir chegar nesse mundo de regeneração. Porque hoje nós estamos num planeta de provas e expiações. Para eu alcançar um mundo de regeneração sem ser humilde, é possível? Não é. Não é. Se eu não suporto as ofensas que me são dirigidas, a maledicência que muitas vezes nos acomete, quem nunca foi ofendido aqui? Quem nunca sofreu uma ofensa e revidou da mesma forma?
Porque quando a gente fala dessa coragem moral de suportar essas ofensas, eu lembro de uma história de uma senhora que vai nos trazer muito bem essa questão da humildade. Como que a humildade nos transforma e nos coloca à frente de situações que é aquilo que a gente pede. Na hora da prova, a gente pede a prova, e a prova vem e muitas vezes a gente sucumbe. E Deus, na sua misericórdia, concede novamente essa prova. Então, conta-se que uma senhora, no interior de São Paulo, construiu um centro, uma casa espírita, e estava em dificuldades financeiras para continuar, mas ela nunca desistiu. Então, ela fazia até peregrinações em outras cidades para atender as pessoas, fazer o tratamento espiritual, igual nós temos aqui às terças-feiras, e com humildade e caridade ela fazia isso. E certa feita, visitando uma dessas cidades, existia lá um grupo anti-espírita. Já ouviram isso? Grupo anti-espírita, pessoas que falam que os espíritas são demônios, que nós conversamos com demônios, e nós respeitamos, por óbvio, né, meus irmãos? Não julguemos para não sermos julgados. Então ela desembarcou, né, nessa cidade, e esse grupo anti-espírita, lá, proferindo palavras ofensivas a ela e todos que estavam com ela, de que não deveriam estar ali, um rapaz jovem, estava muito enfurecido, pegou uma pedra e atirou contra ela, contra essa senhora. E essa pedra atingiu a testa dela e provocou um sangramento imediato na hora. Aí foram contidos, ela continuou seu trabalho, foi se curar, se curou, ficou alguns dias ali para curar a ferida. Mas o que é interessante? Não saiu uma reclamação da boca dessa senhora, nem do coração. Não é para sermos bobos, mas não saiu uma reclamação. O que ela continuou fazendo assim que ela se curou? O mesmo trabalho que ela vinha realizando. Isso é bonito. Quem já tomou uma pedrada, né? Qualquer um, né? Se você toma uma pedrada e vê a pessoa te dando, qual que é a primeira reação que você tem? Ah, agora não é? Nós sabemos, né, das nossas reações. E ela, com a sua humildade, com o seu desenvolvimento moral, continuou o seu trabalho espírita. E uma das oportunidades em que ela estava atendendo uma família, chegou uma senhora muito desesperada, uma mãe muito desesperada, que implorava para ela fazer o tratamento, fazer a prece, auxiliar aquele filho dessa mãe que estava com meningite. Estava com a respiração já ruim, já estava numa situação bem frágil. E ela sempre atendia a todos, indistintamente. E quando ela vai para a casa dessa mãe atender o pedido, claro que tem os cuidados médicos, né, o medicamento, que é o que sempre fala aqui na casa espírita, que o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico, nós sabemos. Mas ela vai até essa mãe porque ela sente a dor da mãe. O que nós não fazemos por nossos filhos? E chegando a essa casa, quem que é o filho que está com a meningite? O mesmo que atirou a pedra nela. E qual que é a conduta dela? Ela vai lá, faz a prece, pede, ora, e depois de alguns dias, com o tratamento médico também, aquele irmão está o quê? Restabelecido. É essa humildade que Jesus nos ensinou. Ela auxiliou aquele que lhe deu uma pedrada. Ela não se importou com a ofensa. Isso é ser bobo? Isso é ser fraterno. Isso é ser espírita. Isso é ser cristão. É essa humildade que vai nos conduzir ao reino dos céus. Ah, então agora eu vou sair sendo ofendido aí e ajudando o meu ofensor. Não é isso. É nós pagarmos o mal com o bem, meus irmãos. É nós olharmos para o ofensor, muitas vezes, como uma pessoa doente, como nós, que está em dificuldade. Olhar para aquele ofensor e pensar, e fazer uma prece. E pensar que se um dia aquele que me fez mal for colocado à minha frente precisando de ajuda, eu vou o quê? Ajudar. É essa humildade que Jesus veio nos ensinar. Não é a humildade que nós conhecemos da sociedade humana. Não são os títulos, o que nós temos aqui, o que nós conquistamos, que vai nos elevar ao reino dos céus.
Até porque na questão 275 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, as honrarias, né, as posses que nós tivemos aqui, a posição que nós tivemos aqui, será levada em consideração no reino dos céus? Não, nada. O exemplo dessa moça, dessa senhora, dessa história, é aquele exemplo que nos toca fundo o coração. Porque ela, quando desencarnar, o que ela vai levar com ela? Essa virtude. Essa ninguém tira da gente. A humildade em você auxiliar o próximo sem saber a quem. Em fazer ao próximo aquilo que você gostaria que te fosse feito. E lá na questão 275, os espíritos respondem para Kardec. Não. A resposta é bem taxativa. Não. O que será levado em consideração no reino dos céus? É o bem que nós fizemos. É a caridade. Porque a humildade e caridade, elas andam juntas. Não é possível ser caridoso e não ser humilde. Não é possível ser humilde e não ser caridoso. A caridade, ela é a condição que nós temos para alcançar esse reino dos céus. Vamos dizer assim, é a base que nos leva ao reino dos céus. E é interessante que no capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, cujos estudos são às quintas-feiras, que estão de férias, né? Retorna em janeiro. Nós temos uma história interessante, uma comunicação do príncipe Ourã, que está no capítulo 4, segunda parte, os espíritos sofredores. Então ali conta-se que um espírito relata que foi um príncipe, mas que ele utilizou da sua fama, da sua posição, não para auxiliar os irmãos, e usou da sua condição ali hierarquicamente superior a outros irmãos, para humilhar, para menosprezar, para dizer que todos tinham que estar ajoelhados aos seus pés para pedir alguma coisa. Então, essa comunicação no livro Céu e Inferno, Príncipe Ourã, no capítulo 4, vem nos mostrar que tudo que quando a gente busca esse primeiro lugar aqui na Terra, busca ser o melhor, não que a riqueza, os títulos aqui sejam errados, mas quando a gente busca isso incessantemente, a gente esquece que lá no plano espiritual não tem qualquer o quê? Valor. Porque tem uma frase interessante que o Espírito fala que é a seguinte: bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem uma posição modesta para passar suas provas. Todas as vezes que nós buscamos ser o melhor aqui na Terra, ser o primeiro, menosprezar o próximo, é o que ele vem falar. Lá no plano espiritual, aquele próximo que nós menosprezamos, humilhamos, ele pode estar o quê lá? Muito acima de mim. Os que se exaltam serão o quê, meus irmãos? Humilhados. E os que se humilham serão exaltados. Olha essa passagem de Lucas como é bonito. Os que se exaltam na terra, os que querem tudo, a matéria, o ter aqui, serão o que no reino dos céus? Não humilhados por Deus, mas humilhados pela própria conduta que tiveram aqui. E os humildes aqui, esses pobres de espírito da terra, esses que praticam o bem de forma desinteressada, como essa Nossa Senhora da história aqui, esses que são humilhados aqui, que servem a Deus, esses serão o que no reino dos céus? Exaltados. É essa a explicação racional dessa passagem. Que aqueles que aqui são humildes, mansos de coração, lá no reino do céu serão considerados o quê? Os maiores. Mas não os maiores como são aqui na terra. Os maiores no sentido moral. Os maiores no sentido da prática imperecível do bem. Quando a gente lê que aqueles que se humilham, aqueles que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados, nós devemos compreender essa questão da pobreza de espírito. Que o que mais vale é o ter espiritual, meus irmãos, ou o ser espiritual? O ser. Como que eu vou desenvolver virtudes se eu ainda estou arraigado no ódio, na vingança, no preconceito?
Se eu ainda olho para o meu irmão e penso porque ele tem uma condição social inferior, que ele tem uma condição financeira inferior, até uma condição intelectual inferior à minha, eu sou melhor que ele. Que progresso que é esse que eu estou buscando? Para o meu coração e para o meu espírito. As várias encarnações que nós temos, isso é muito bem explicado, as várias encarnações que nós temos são justamente para desenvolver essa humildade. Até porque no capítulo 6 nós temos uma passagem de Lacordaire importantíssima, que vem falar do orgulho e da humildade. É interessantíssimo a gente fazer a leitura. Em que ali ele traz reflexões importantíssimas da humildade. Porque ser humilde é você buscar aqui ser servido pelo próximo ou servir o próximo? Quando Cristo veio para a Terra, quando Jesus esteve aqui encarnado, ele veio para nos servir ou veio para ser servido? Ele veio como um jardineiro, não foi como um carpinteiro, então ele veio para ser o quê? Para servir. Ser humilde é servir ao próximo com amor, com carinho, e não com ostentação. Não é aquele servir com humilhação, não é aquele servir em que você serve, você fala que é humilde, que é caridoso, apenas para mostrar. E muitas vezes até para menosprezar e falar, tá vendo? Se fosse igual eu não estaria nessa situação. Isso não é humildade. Isso é egoísmo. Isso é egolatria. A egolatria ela vai nos corroendo. E qual que é o remédio para combater essa egolatria? Está aqui. O remédio é esse. Não tem outro, meus irmãos. É seguir o Cristo. É seguir o caminho de humildade. Porque se eu pretendo destruir os vícios que habitam em mim, e eu tenho o meio para destruí-los, por que não começar agora a praticar? Por que esperar a próxima encarnação? Por que não começar a partir de hoje, no Natal? Nós vamos ouvir aqui o coral, esse coral animado que tanto nos alegra. Isso é uma bênção. Por que não render gratidão todos os dias por estarmos vivos? Render a gratidão é humildade. A gratidão a Deus. Porque quando nós nos revoltamos contra Deus, quando nós apontamos Deus como culpado das nossas dores, das nossas derrotas, das nossas decepções, nós estamos levantando a enxada para Deus. Aquele que nos criou com tanto amor, muitas vezes está sendo objeto do quê? Dos nossos ataques pessoais, íntimos, silenciosos. Aqueles ataques que muitos de nós fazemos em situações difíceis. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me deixou encarnar nessa família? Por que essas pessoas encarnaram aqui comigo? Quando nós sabemos que nós escolhemos encarnar em tal ou qual lugar. E é uma revolta errada. E Deus nos pune por isso? Não. Aí nós que vamos criando as nossas dores. É interessante isso, né? Porque nós vamos criando as nossas dores. Quando eu me revolto contra Deus, eu não estou sendo humilde. Eu faço a oração. Muitas vezes mecânica. Só que eu não faço a vontade do Pai. E ser humilde é fazer a vontade de Deus. Porque Ele não nos obriga. Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, usado com inteligência, ele é um remédio salvador. O nosso livre-arbítrio define o nosso destino. Eu que estou fazendo aqui hoje. Por que falar que foi fulano, foi ciclano? Falar que foi o vizinho que me causou isso, o meu familiar. Eu escolhi estar aqui. Ao invés de reclamar, nós devemos o quê? Agradecer. Isso é humildade. É um ato de submissão a Deus. Mas não uma submissão que nos cega. É aquela submissão amorosa. É quando nós compreendemos o que Deus nos trouxe. Por que Deus nos criou? Quando nós compreendemos por que estamos aqui, o que viemos fazer e para onde o quê? Vamos. É lógico que é difícil a perda de um ente querido, mas se eu sou humilde, se eu pratico o bem, eu começo a entender que esse ente querido desencarnou porque Deus permitiu o desencarne. E que eu vou fazer uma prece para ele. Em que eu sei que eu vou o quê? Reencontrá-lo, se Deus me permitir, porque eu acredito no plano espiritual, eu acredito na reencarnação. Acreditar na reencarnação é um ato de humildade. Mas não acreditar, eu vou morrer e vou virar espírito. Não, acreditar que a reencarnação serve para o nosso progresso.
nosso progresso moral, progresso da nossa inteligência, que são dois progressos diferentes, né? Muitas vezes nós desenvolvemos a inteligência, a moralidade fica o quê? Lá embaixo. E a felicidade plena é o desenvolvimento do progresso moral com o progresso o quê, meus irmãos? Intelectual. Quantas vezes, no último item aqui do capítulo 7º, quantas vezes nós usamos a inteligência para praticar o quê, meus irmãos? O mal. Deus nos dá essa inteligência. Quantos de nós aqui, a inteligência que nós temos, a inteligência não se compra. Faça um pix e me dá 10% de inteligência. Nós desenvolvemos a inteligência, mas muitas vezes para o quê? Para massacrar, para fazer guerra, para humilhar alguém. Aí nós estamos sendo humildes, eu sou inteligente, uma sumidade no que eu faço. É aquele negócio. Entra uma pessoa aqui no salão agora, com nome, com títulos, muitas vezes a gente levanta, né? Olha quem chegou. E logo atrás entra um irmão morador de rua ou desses irmãos que nós fomos auxiliar. Muitas vezes nós nem olhamos. Não estou generalizando, né, meus irmãos? É só uma explicação para entendermos que ser humilde é não ter consideração pelo próximo pelo que ele é. Ser humilde é amar a todos indistintamente. Amar o próximo em plenitude. A humildade vai nos mostrar isso. Quando eu tenho esse amor ao próximo, eu estou sendo humilde. Eu estou me aproximando de Deus. É interessante que a gente sempre lembra, né, daquela situação dos nossos irmãos moradores de rua, que é um exemplo mais do que assim, atual de humildade, né? Em que o trabalho está quase para voltar, né, com os moradores de rua, em que certa feita na rodoviária, nós estávamos lá, levávamos o pão com carne moída. Você já contou? Sim, a gente conta e conta de novo, porque ela sempre ensina essa história, né? É bom relembrar, não é? E a gente levava o leite com Toddy, o café, o banho solidário, o trailer, né, com o banho que está quase arrumando, né, Fabiana? Para retornar aos trabalhos com os moradores de rua, pão com carne moída, e o mais importante era o aprendizado e o tanto que nós aprendemos, o aprendizado e o tanto que nós começamos a refletir. Porque numa dessas visitas, tinham pessoas lá que não tinham tomado banho há 1 dia, 2 dias, muitas vezes nem queria comer, só queria tomar o banho. Tinha aqueles que tomavam banho, comia, tomava café e sempre ficavam conversando, conversas que em tese devem ser fraternais, né? Conversas ali edificantes. E muitas vezes acabava o pão, porque era muita gente, muito irmão. E levava muitas vezes 2 caixas de pão. E uma dessas entregas que nós fomos, tínhamos ali, eu acho que 4 pães, 3, no máximo 5. Estava bem no final. E quando você vê a pessoa chegando com fome, eu acho que toca o coração de qualquer um, né? A humildade é isso, né? Não a nossa, né? Vamos dizer, desse irmão. Você vê a pessoa com fome, ela te pedindo ali não nada, te pedindo ali um alimento. E esse irmão nos pede. Aliás, nós vamos entregar ali para esse irmão, que ele estava numa situação ali de dificuldade, todos os pães que restavam. E ele não aceita todos. Ele não aceita todos. 2, 3, não lembro o número, não vem ao caso, né? Aí ele vem e nos dá essa lição de humildade. Mas não para aparecer, né? Não para publicar na rede social. Não é essa lição que ele nos deu. Ele simplesmente recusa todos os pães e aceita apenas quantos? 1. Mas ele não podia. Onde ele ia comer? Ele morava na rua. Ele aceita 1 e nos diz: esses outros aí é para o meu irmão que pode chegar aqui a qualquer momento. Mas não tinha ninguém, só tinha ele. Mas não, fica para você comer amanhã cedo, no seu café da manhã. Ele, não, eu quero só 1. Um só basta para a minha fome. A gente lembra do lixo lá de casa, não lembra agora? Quanto alimento jogado fora, quanta comida desperdiçada. E aquilo é uma lição, né, para a gente. E não é que acontece? E não é que assim que a gente entrega o pão, chega outro irmão faminto e nós entregamos aqueles pães para esse outro irmão. Então é essa humildade que Jesus vem nos trazer, meus irmãos. Essa humildade que não precisa ir longe para você ver. Está aqui.
Podemos praticar ela a partir de hoje. Suportar as dores, parar de reclamar, render gratidão. Lembrem sempre, quando for jogar alimento fora, quando formos desperdiçar, ou reclamar, né, muitas vezes, nossa, da comida, daquilo, lembrar desse irmão da rodoviária, que foi marcante para todos nós, acredito, em que nós tivemos ali uma lição de humildade, caridade, amor ao próximo e benevolência modesta, que é o que o Cristo veio nos ensinar. E finalizando aqui, eu destaquei um trecho aqui do capítulo 7, é um trecho rápido, e que está na mensagem de Lacordaire de 1863, e que eu achei interessante para a gente refletir. Diz o seguinte: voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade, e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Então é uma mensagem importante, edificante, que vem nos mostrar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é esse reino dos céus. Que possamos, então, desenvolver em nós essas virtudes, meus irmãos. Desenvolver em nós o bem, a humildade, a caridade, a benevolência, porque são elas que vão nos aproximar do Altíssimo, são elas que vão nos permitir o reencontro com Jesus, nosso mestre, com o nosso codificador Allan Kardec. Que fiquemos agora com o belo coral, né, que vem aí nos brindar com essas músicas maravilhosas e que também aí nos trazem muito conforto e consolo. Que possamos retornar aos nossos lares na companhia de Jesus. Boa noite a todos.
Desligou, né? Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. E nós gostaríamos de agradecer imensamente toda a solidariedade, toda a fraternidade. A gente tinha um ideal de que fossem 320 famílias e nós atenderemos mais de 353, porque como ainda chegaram cestas, nós vamos fazer a nossa 4ª distribuição. É um local que eu não sei o nome, local distante. Materialmente falando, são casas de papelão. A gente não vai com muita gente pela experiência, às vezes a gente tem que conversar muito para adentrar em certos lugares, né? Então a gente vai mais tranquilo. Mas faremos essa 4ª distribuição com a graça de Deus, com o apoio de cada um de vocês. Então a gente só tem a agradecer. Quanto às férias, os estudos da quinta-feira entraram de férias. Mas o centro não entra em férias. Sempre dá confusão quando fala em férias, né? Então, segunda-feira não tem férias, só a evangelização. Nós vamos estar aqui todas as segundas-feiras, às 19h30. O nosso tratamento espiritual também não tem férias. Vai ter o tratamento no dia 24 de dezembro. Vai ter também as reuniões mediúnicas. Não precisam reclamar. Quem não puder estar aqui já está, né? Como se diz, justificado. Mas quem tiver, nós estaremos aqui. Os sábados no Shopping Park também não entra em férias e nem aos domingos às 17 horas. A gente teve aos domingos 2 faltas, né? A gente suspendeu por motivos especiais, mas também não entra em férias. E vamos então continuar com toda essa vibração do estudo, da música, lembrando o Mestre Jesus, lembrando de cada ensinamento que resumidamente nos pede nos colocar no lugar dos outros, termos piedade, empatia, seguirmos nesse caminho de luz e de transformação, onde vamos trabalhando os nossos erros, os nossos vícios, imperfeições, dificuldades. Não estaremos ainda perfeitos amanhã, mas se hoje decidirmos ser um pouquinho melhor, com certeza estaremos num futuro próximo, todos nós, reunidos no seio de Deus. Jesus amado, auxilia-nos a cada um, encarnados, desencarnados, que pertencemos a essa humanidade, que sejamos abençoados com o teu amor, envolvidos na tua luz. E assim lhe agradecemos e lhe rogamos a magnetização das águas, o passe espiritual para aqueles que aqui não estão e a preparação para esse tratamento espiritual que se dará na 2ª etapa deste trabalho. E assim, unidos, nos melhores sentimentos que abrigamos em nosso ser, oremos todos juntos, por cada irmão, por todos os irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que Jesus acompanhe a cada um de nós. Uma vez mais, muito obrigada de coração. Amo vocês.